A graça e a paz do Senhor, muito bom dia. Vamos para a nossa meditação, o nosso vídeo de hoje. Parabéns a você que está fazendo os 40 dias de jejum e oração. Certamente o Senhor vai te abençoar. Eu estou lendo um livro chamado A Jornada pelo Caminho. E esse livro, num determinado momento, fala sobre a rainha Esther, sobre Amã e Mordecai. Eu queria falar sobre isso hoje. O capítulo 1 de Esther fala sobre Vasti, que era uma rainha que não quis se apresentar ao rei. Logo fizeram um decreto para que ela não se apresentasse mais e alguém a substituiria. Naquela região fizeram um concurso de beleza e por muitos meses algumas moças, as mais belas da região, passaram por um tratamento de beleza para que uma fosse escolhida para representar aquelas meninas e estar diante do rei. E a escolhida foi Esther. Esther era de uma família humilde, foi criada pelo tio, o Mordecai. O Mordecai se recusava a se prostrar diante de Amã, que era um dos homens de alta patente do rei Xerxes. Mas Amã era muito soberbo. Ele era um homem que contava muitas vantagens. E ele tinha uma bronca mortal do Mordecai, pelo fato do Mordecai não se prostrar diante dele. Ele arranjou uma maneira de enforcar o Mordecai, fazendo um decreto que prejudicaria os judeus daquele lugar. Esther era judia e ele fez, mesmo assim, esse decreto. A rainha Esther ficou sabendo dessa ação através do próprio Mordecai, que estava vestido com roupas de saco na frente do palácio, e ele clamou a ela que intervisse e falasse com o rei. Acontecia que quem se apresentasse diante do rei sem ser convidado poderia morrer, mesmo sendo a rainha Esther. Ela corria risco de vida, mas ela jejuou e pediu que todo o povo jejuasse por 3 dias. Ela iria se apresentar diante do rei. A condição do rei recebê-la era se ele colocasse o cetro do rei em direção a ela, e ali era o sinal de que ela seria bem-vinda. Ela estava no pátio. Quando o rei a viu, ele estendeu seu cetro a ela, ela tocou no cetro do rei e o rei falou para que ela fizesse um pedido. Ele lhe daria parte do seu reino. Ela iria pedir para o rei que não levasse em frente o decreto tramado por Amã. Naquela ocasião, numa das reuniões de família, o Amã contou muita vantagem. A sua mulher, inclusive, sugeriu que ele fizesse uma forca de 20 metros para colocar o Mordecai na forca, como exemplo da honra que ele deveria ter diante das pessoas. Na verdade, ele se achava demais. Mas naquela noite o rei não conseguiu dormir e ele pediu que alguém, um dos seus servos, trouxesse os relatos dos acontecimentos ali do palácio. E quando ele leu, ele viu uma situação que havia acontecido quando 2 homens tramaram contra o rei. Quem ouviu essa conversa foi o Mordecai, e o Mordecai fez chegar aos ouvidos do rei o que estava acontecendo. Em outras palavras, ele salvou a vida do rei e o rei decidiu honrá-lo. O texto que eu vou ler aqui está em Esther, capítulo 6, versículo 6, que diz assim: Entrando Amã, o rei lhe perguntou. O Amã estava no pátio e ele iria propor ao rei um enforcamento de Mordecai, aonde a forca já estava pronta. Mas o Amã estava no pátio e o rei lhe perguntou: O que se deve fazer ao homem que o rei tem prazer de honrar? E Amã pensou consigo: a quem o rei teria prazer de honrar, senão a mim? Ele se achava demais. O Amã sugeriu ao rei que a pessoa que fosse honrada, ela subisse num cavalo branco e com brasões reais, ela desfilasse por toda a cidade e um dos súditos do rei o aclamasse para que todos vissem que Deus estava honrando aquela pessoa. E foi isso que Amã fez em relação a Mordecai. Mordecai foi honrado pelo rei e o Senhor prevaleceu sobre a vida de Mordecai. Então nós devemos ter a imagem exata de nós. Qualquer coisa que experimentamos nessa vida é graça, demonstração da bondade de Deus. Graça é favor imerecido. Se você está em uma posição de destaque, seja humilde. E a humildade é sinônimo de sacerdócio. A pessoa humilde, ela tem o olhar de Deus e Deus honra as pessoas humildes. Nós nos iludimos facilmente e nos achamos óbvios merecedores de toda sorte de benefícios, honrarias, prêmios,
Quantas pessoas vivem essas fantasias? Que Deus nos livre de vivermos sedentos de mérito e possamos viver no deleite da relação com Deus, que é pura graça. Então, meu irmão, não cobre para si honrarias, méritos, reconhecimentos. Faça a sua parte. Seja humilde diante do Senhor. Se coloque em humildade diante do Senhor. Esse é o papel do sacerdote. Esse é o papel do homem e da mulher de Deus. E certamente o Senhor vai te honrar. A Bíblia fala: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que ao seu tempo Ele vos exaltará. Que façamos isso. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, te louvamos por este dia, pelo privilégio, Senhor, de ser seu filho, de acordar e de viver. Muito obrigado, Senhor, por este momento de comunhão com os irmãos, e dá-nos um dia de bênção, um dia de paz, um dia de graça, que tenhamos uma manhã, Senhor, abençoada, que tenhamos um dia de graça na Tua presença. Em nome de Jesus, amém, amém e amém.